Então, olha só, a primeira informação que a gente tem que colocar numa planilha que a gente vai utilizar para analisar nossos dados de consultoria ambiental, que os dados para análise de consultoria ambiental, eles são bastante simples, eles não precisam ser muito aprofundados, tá bom? Então a gente vai analisar eles de forma bastante simples, bastante tranquila, para que não precise confundir qualquer pessoa que vai pegar esses dados posteriormente. Então a primeira coisa que a gente coloca na nossa primeira linha aqui, na nossa primeira coluna e primeira linha, nós temos aqui a data, é o dia que a gente foi. O dia que a gente foi coletar é extremamente importante. Eu fui no dia 26 de setembro, né? Para onde? Eu fui em que local? Então é o local macro, né? É o local lá, Fazenda São Silvestre, que vocês foram lá. Dentro da Fazenda São Silvestre, eu tenho várias subdesignações. Nós temos o que a gente chama de ponto de amostragem, que é o ponto. Qual foi o ponto? Bom, vou colocar aqui local Fazenda São Silvestre, ponto. O nome do primeiro ponto que vocês foram lá, como é o nome do primeiro ponto? Cachoeira, né? Cachoeira. Você pode delimitar o ponto ou simplesmente colocar ponto 1, por exemplo, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Aqui vocês delimitaram como ponto Cachoeira, né? Vocês não fizeram, durante a disciplina, vocês não fizeram réplicas, certo? Vocês fizeram só, cada um coletou um e não fizemos réplicas. Então, não coloca réplica, nesse caso, nessa planilha que a gente está. Mas, normalmente, quando você vai fazer uma planilha de consultoria, você vai colocar réplica. Que réplica é essa? Réplica 1, réplica 2, réplica 3 e assim por diante, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou tirar a réplica porque a gente não tem no nosso caso. Depois do ponto, quais são as outras variáveis que são importantes da gente incluir, né? Outra variável bastante importante da gente incluir é o método de coleta. Qual foi o método que a gente utilizou? Aí vocês utilizaram 8 métodos de coleta durante a aula de campo. Contando a raiz, visualização, acho que foram 8, não foram? 7, 8, 7, né? 7 métodos de coleta, desculpa. A menos a piscicultura, que na piscicultura nós usamos só 2, que é o pulsar e a rede de zooplâncton, né? Então eu vou colocar aqui rede de zoo, por exemplo, é um tipo de método. Professor, onde é que eu vou colocar o outro método? O outro método, eu não vou criar uma nova coluna para o outro método, eu vou colocar embaixo, pulsar, por exemplo, certo? Ou então aqui, qual foi o outro método? Draga, né? Foliço, né? Então são os métodos de coleta que eu tenho, vai ser um embaixinho do outro, tudo bonitinho, tá? Professor, tem hora que a variável vai para a coluna? Só quando vai fazer análise estatística, aí é outros 500, aí a variável, que é o foliço, por exemplo, vai ficar numa coluna, vai ficar numa coluninha. Pedra, né, rocha, vai ficar em outra coluna, aí é outro tipo de análise, uma análise estatística que a gente vai utilizar, tá bom? Nesse caso não vamos utilizar durante a disciplina. Então tá, o método de coleta vocês têm, e aí a gente vai para os invertebrados propriamente dito. Na verdade, antes do invertebrado, a gente pode colocar a área ou volume. Área ou volume. Qual era a área da rede de zooplâncton? Ali vocês têm um valor da área da rede de zooplâncton. Qual era a área do pulsar? Vocês também têm. Qual é a área da draga? Vocês também têm. Tudo isso vocês já têm, ou se não tem, tem que ter para fazer a análise, tá? Depois, vamos propriamente dito para os invertebrados. Lá nos invertebrados, a gente vai colocar 2 variáveis, riqueza e abundância. São as 2 variáveis que a gente quer para a gente identificar ou para a gente terminar o nosso relatório. São 2 variáveis. Quais são? Acabei de falar. Riqueza e abundância. Em riqueza, eu coloco a espécie, ou no caso, a gente identificou a nível de ordem, por exemplo, né? Então eu vou apagar essa abundância só um pouquinho aqui, vou apagar a riqueza e vou colocar o seguinte, vou colocar ordem, que é um dos principais, o que mais a galera pede em relatório é ordem. A maioria das vezes
você vai identificar nível de ordem, ou seja, um coleóptera, um díptera, um himenóptera, um hemíptera. Essas são as ordens dos invertebrados. Então, a maioria das vezes você vai colocar a nível de ordem. Algumas vezes você vai identificar a nível de família, que são Chironomide, Ceratopogonide, Leptoflebide, né? Tudo que termina em D são as famílias, né? Algumas vezes, se você quiser um pouquinho mais à frente, você vai em gênero, e outras vezes, se você quiser um pouco mais, você vai à espécie. Não foi o caso da nossa disciplina, a gente parou ali em família, principalmente. Algumas pessoas identificaram a nível de tribo e outros a nível de gênero também, né? Bom, daí eu tenho aqui na rede zooplâncton, eu tenho aqui uma ordem, vou colocar aqui a ordem díptera, que é a mais fácil para lembrar os nomes, né? Díptera, e a família eu tenho Chironomide, tá? Aí eu venho na abundância. Abundância, quantos eu tinha dessa família Chironomide, dessa ordem díptera, na minha rede de zooplâncton do ponto da cachoeira, na fazenda São Silvestre. Quantos eu tinha? Eu tinha 26. Pronto, acabou. Tá aí. Eu tinha 26 Chironomide da ordem díptera, utilizando o método rede de zooplâncton, no ponto da cachoeira da fazenda São Silvestre, no dia X. O mesmo método, tá? Você vai colocar por mesmo ponto, mesmo método. Aí o que acontece? Vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar o método, tá? Vou apagar o método aqui. Aí eu tenho aqui, qual que foi o segundo ponto de vocês? O código, né? Vou colocar aqui código, beleza? Utilizando novamente a rede de zooplâncton, tá? Eu encontrei novamente díptera, da família, encontrei também a família Chironomide e encontrei aqui 15, pronto. No ponto, olha lá, então olha só, o que eu estou dizendo aqui. No ponto do córrego, utilizando a rede de zooplâncton, eu encontrei díptera da família Chironomide, 15 indivíduos. Bonito, não é? Fica bonito demais, certo? Depois, eu tenho lá de novo, aí eu não preciso me preocupar com a ordem dos produtos aqui. Eu tenho aqui, vou colocar córrego novamente. Córrego, eu identifiquei na draga, eu identifiquei que tem uma área X, eu identifiquei efemeróptera. Não tem família, eu não consegui identificar a família, não consegui chegar à família, ótimo, então deixa em branco, não deixa zero. Zero é um número, não deixe zero. Deixe em branco quando você não sabe, ou então, se você não sabe a família, você pode colocar NI, não identificado, ou então, se a maioria deles não vão ser identificados, deixe em branco mesmo, tá? E eu encontrei aqui dois efemeróptera, pronto, 2 efemeróptera no método draga, no ponto do córrego. Já na cachoeira, utilizando a draga, eu encontrei efemeróptera, eu encontrei 45. Pronto. E assim eu vou continuando sucessivamente. Beleza? Riqueza e abundância são as variáveis que a gente precisa. Riqueza e abundância. Aí vai ter um probleminha, quando vocês utilizarem a riqueza, quando a gente for fazer o teste de diversidade. O que é diversidade ecológica? Quem souber dessa vai embora hoje. Quem souber dessa vai embora. Falei que quem souber dessa vai embora hoje. Claudemir acordou. O que é, professor? Antes você não estava escutando. Quem souber o que é diversidade biológica vai embora hoje. Quantidade de indivíduos que tem em determinado local. Não, isso não é diversidade. A variedade de indivíduos que tem em determinado local. Não, não é. É a interação entre riqueza e abundância. Então quer dizer o seguinte, aqui na nossa sala, nós falando de espécies, né? Falando de ecologia, nós não estamos ricos de jeito nenhum, porque nós somos uma única espécie, só tem uma única espécie. Então, riqueza igual abundância, somos em 30 pessoas mais ou menos, né? Nós somos em 30 indivíduos de uma única espécie. Quando você faz o cálculo da interação entre o número de indivíduos e o número de espécies, você tem diversidade. Tá? Então, nunca chegue em um local uma
fazenda, por exemplo. Né? Você vai chegar numa fazenda, nossa, como aqui é diverso. Né? Depende. Nem sempre um local é diverso, um local pode ser rico. Por exemplo, ele tem vários pés de limão, jabuticaba, manga, caju e tudo mais, tal. Isso é diversidade? Não, isso não é diversidade, isso é riqueza. Então você pode dizer, nossa, como aqui é rico, tudo bem, está certo. Tá? Quando você fala entre riqueza e abundância, aí sim você está usando o termo correto de diversidade. Tá? E aí, vocês já aprenderam em ecologia, todos vocês já tiveram ecologia de comunidade, tiveram ecologia de populações, ecologia de sistemas, vocês sabem o que é um índice de diversidade. O que é um índice de diversidade? Quem souber dessa vai embora hoje. Pelo jeito vai ficar todo mundo hoje. E aí? O que é um índice de diversidade? Mede a diversidade. Marcos, olha, cara, rapaz do céu, você arrasou, hein, cara? Arrasou. É um indicador, o índice é um indicador, né? É um indicador do quanto a sua diversidade vale. Se a sua diversidade é alta ou se a sua diversidade é baixa, certo? Esse índice, ele varia de 0 ao infinito, ou seja, diversidade baixíssima, ou diversidade muito baixa, próximo a 0. 0,1, 0,2, 0,5, 1, né? Diversidade extremamente baixa. Quanto mais próximo a 0, mais baixa é a sua diversidade. E aí eu falo que ele varia ao infinito, porque realmente não tem um ponto final. Tipo, ele não varia de 0 a 10, ele não varia de 0 a 5, ele varia de 0 ao infinito. Só que a gente costuma ver diversidade, índice de diversidade, variando de 0 a 5, no máximo. Tá? Quando você encontra uma diversidade acima de 2, a gente já diz que essa diversidade é relativamente alta. Abaixo de 2, a gente diz, perdão pessoal, abaixo de 2, a gente diz que a diversidade ela é baixa, relativamente baixa. Por que relativamente? Porque tudo depende do ponto em que você está comparando aquilo ali. Se eu disser para vocês, por exemplo, vocês acham que o Pantanal ele tem uma diversidade alta de fauna, de mascofauna, mamíferos? Depende. A gente já está em uma ilha. Praia de Marília, depende. Eu quero que vocês digam o seguinte: Pantanal, ele é diverso em mamíferos? Não. Talvez. E aí? Seria mais em peixes. Seria mais em peixes. Então tá, vamos para os peixes então. A diversidade de peixes do Pantanal é alta? Depende do quê? Depende do local. Depende do local. Depende do quê? Depende da relação que você está tendo. No Pantanal só existem descritas até hoje 270 espécies de peixe. Você vai em qualquer buraco da Amazônia, você encontra 500 e poucos espécies de peixe. No Pantanal, quando a mídia fala lá, o Pantanal é extremamente rico em peixes, é ótimo que eles falem isso. É ótimo, eu gosto pra caramba. Mas o Pantanal não é rico em peixe. Se você for comparar com qualquer buraco que tem na Amazônia, tem mais peixe, mais riqueza de peixe do que o Pantanal. Mas é abundante. Jéssica, rapaz, ele não é rico, mas ele é abundante. E é aí onde a gente entra a diversidade. A diversidade é uma relação entre riqueza e abundância. Então o Pantanal, ele não é rico em peixe. Porque qualquer buraco na Amazônia você vai encontrar mais de 500 espécies de peixe. Só que ele é abundante. Quando você faz a relação de 270 espécies de peixes do Pantanal com a grande quantidade de piranha do Claudemir ali, né, você vai ter ali uma alta diversidade. Porque a relação de espécies a relação de riqueza com a abundância. Beleza? Então, quando você fala de diversidade, tudo depende da relação que você faz. A relação é o que interessa. A riqueza, a diversidade de peixes Pantanal é 2,7, significa que ela é alta. Alta em relação aqui, baixa em relação aqui. Tá bom? Então nunca usem um índice de diversidade sozinho. O que você pode colocar é aquilo que o César acabou de falar. Depende do local. É onde eu quero que vocês façam uma análise. Onde é que tinha mais invertebrado
na coleta de vocês? Foliço, rocha, mais? Na draga, na Ursá, certo? Dentro dos 7 métodos, onde é que encontrou mais invertedor? Mas aí, professor, não Bora. é a relação com o método de análise? Método de análise? Porque assim, dependendo do método de coleta, a gente conseguiu analisar todas as amostras. Agora da draga, a gente não conseguiu analisar toda a amostra. Mas é proporcional. Lembra que eu falava para vocês, da draga, coloca tantos ml, ou a maioria de vocês colocaram, coloquei tantos ml, né? Proporcional. Entendeu? Então, no final das contas, vocês chegaram a analisar mais ou menos a mesma quantidade. Pelo menos era essa ideia. Eu falei para vocês medirem quantos ml vocês estavam colocando em cada amostra. Né? Então, proporcionalmente, vocês fizeram a mesma quantidade. E aí, onde vocês viram mais invertebrados? Essa pergunta é muito importante. Qual foi o método que tem mais? Na rocha de imagem de vocês. O outro grupo também? Outro grupo também? E aí? 150. E aí? Alguém mais? Ninguém encontrou mais no foliço? Geralmente mais no foliço. Aonde? No foliço. Acha que foi mais no foliço. E esse é o método que a gente vai saber do depende. Porque é o seguinte, quando vocês forem fazer o método do índice de cálculo do índice de diversidade, vocês vão ver lá, o índice de diversidade foi 2,32. Pronto, sei lá, vai chutando aqui. 2,32. Diversidade alta, diversidade baixa, não sei. Em relação aqui, qual foi o local que foi mais diverso? E aí outra pergunta, qual foi o local mais abundante? A outra pergunta, qual foi o local mais rico? Né? Então, esses são os cálculos que eu quero que vocês façam para a gente integrar, né? Vocês integrarem no guia ilustrativo dos invertebrados. Eu já falei com o Tadeu, Tadeu, a gente vai fazer um evento aí na sua chácara aí para a gente tomar um banho de cachoeira e entregar o guia para ele, né? Aí ele falou, super top. Não quer? Não vai não? Ué, vocês vão entregar, não vou não? Ué, tem que entregar. Não? Oi. Eu gostaria de duas coisas. Primeiro, eu quero saber qual é o método. Qual é o método que é o mais diverso? Depois o ponto. E aí, pro ponto, é super fácil você fazer essas análises. Não, prejudicado. Olha, a pergunta da Jéssica, baseada na pergunta do Marcos, é bastante interessante, galera. Olha só. O Marcos falou assim, professor, mas a gente identificou mais de tal lugar porque a gente conseguiu analisar toda a amostra, enquanto de outros a gente não analisou tudo. Concordo, né? Concordo com ele sim. Alguns foram prejudicados porque não analisou toda a amostra. Demoraria aí, sei lá, mais um ano para a gente terminar de analisar tudo, então não rola agora. E a Jéssica falou assim, então a piscicultura vai ser prejudicada porque tem 2 métodos de coleta. Aí vai por método, tá? Quando vocês chegarem na análise da piscicultura, você não vai colocar draga da cachoeira por draga da piscicultura porque não tem draga. Então você vai poder colocar só pulsar da cachoeira, pulsar do córrego ou pulsar da piscicultura. Então essas comparações são feitas. Aquelas que não houveram, não podem ser feitas. Beleza? Está entendido até agora? Mais ou menos? O que é diversidade, o que é riqueza, o que é abundância. Está entendido? Fechou? Fechadinho? Tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês, e vocês vão depois em casa, para vocês analisarem com calma. A primeira coisa que vocês têm que fazer é a planilha de vocês. Organização da planilha de vocês. A organização da planilha tem que ser feita dessa forma aqui. Ela tem que ser feita dessa forma para que depois a gente possa passar outras variáveis para as colunas. Senão, não dá. Beleza? Na próxima aula, vocês levem os computadores de vocês, vai ser em sala de aula, eu falei para você que esse aqui, né, Jesus? Mas vamos mudar o esquema, talvez eu traga eles depois na outra semana, tá? A gente vai ter aula na cidade, na universidade, eu nem lembro mais onde era a nossa sala, mas vai ser na nossa sala, né? Vai ser na nossa sala de aula, leve o computador, quem puder, para que a gente faça o trabalho em grupo também,
para que a gente possa, a planilha tem que estar organizada. Então, para a próxima aula, a planilha tem que estar organizada, porque é lá onde a gente vai fazer o cálculo. Caso vocês queiram saber se a planilha está organizada, ela tem que estar pelo menos assim, como a Letícia enviou. A Letícia não enviou tudo corretamente, aqui 100%, mas ela começou já a esboçar a sua. Não estou falando que está errado, tá, Letícia? Estou falando que ainda está incompleto porque está parcial, né? Começou a esboçar já como é que coloca como é que começa a planilha do Excel. Essa parte aqui, ó, é a que me interessa, ó. Invertebrado identificado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Jéssica, rapaz, isso aqui é a riqueza. O invertebrado identificado é a riqueza. Qual é a espécie, qual é a ordem, qual é a família, né? Então aqui ela colocou, a gente tem tudo tudo em uma coluna só. E depois nós temos a quantidade. Quantidade refere-se à abundância, né? Então nós temos o que é o suficiente para a gente calcular o índice de diversidade. Nós temos uma coluna em que a gente tem a nossa riqueza, outra coluna que a gente tem a nossa abundância. Pronto, acabou. Ela não colocou aqui o método de coleta, olha só. Ponto 1, legal. Ponto, só repete embaixo. Ponto 1, 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 ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2, repete embaixo. Beleza? Método, rede, pulsar, repete embaixo novamente, tá bom? Ela colocou assim, desculpa, Letícia, agora que eu vi, cadê Letícia? Eu vi aqui, ó, né? O método de coleta, né? Tem rede de plâncton e tudo mais aqui, piscicultura compulsar, só que aí vocês vão ter que dar um único nome, são 7 métodos, então tem que ser só 7 palavras aqui, tá bom? Bom, pode ser palavras, pode ser composto, tá? Sei lá, né? Rede de zooplâncton, né? Pode ser assim também, mas tem que ter igual. Rede de zooplâncton para todos os pontos tem que ter rede de zooplâncton, tá bom? Beleza? Então tá, eu tenho aqui o que é necessário para mim. Agora eu vou fazer uma análise geral, eu vou esquecer essa questão do método, porque essa questão do método teria que mexer muito na planilha da Letícia aqui para arrumar, e não é o foco desse finalzinho de aula agora. O que eu quero fazer, que vocês têm que fazer, é baixar um programa que chama PAST, P-A-S-T 4.03, tá? Vocês têm que baixar um programinha chamado PAST 4.03. Ele é um arquivo executável, ele é bem levinho, acho que ele tem 7 megabytes, 8 megabytes, uma coisa assim, ele é bem levinho, tá? E esse aplicativo, esse software, ele galera, pra gente como consultor ambiental, isso aqui é uma mão na roda, tá? A partir do momento que você tem sua planilha do Excel ali, acabou, você não precisa de mais nada. O PAST é super fácil a partir do momento, claro, que você tem uma certa manha com o aplicativo, né? Você consegue executar as coisas rapidão. Ele é um arquivo gratuito, né? É leve, então dá para você colocar no pendrive, levar para onde você quiser. Se eu não me engano, aí isso dá para vocês olharem, caso vocês queiram, tem até para celular, tá? Que é super fácil de mexer também, né? Bom, mas que seja, PAST 4.03 é essa versão que a gente vai utilizar. E aí o que eu vou fazer no PAST 4.03? Tá tudo gravado aqui, tá, pessoal? Também eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar lá no Cigarro. No PAST, quando vocês abrirem ele também é uma versão bastante parecida com o Excel, né? Tem uma interface bastante parecida com o Excel. É claro que ele está em inglês, né? É óbvio, né? Porque vocês todos já manjam inglês, de tanto eu ficar enchendo o saco de vocês, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu venho aqui em Row Attributes, Column, nos atributos de coluna, e abrir aqui o meu PAST para eu colocar os meus dados. Eu venho nos meus dados, eu quero saber a diversidade geral. Vou colocar toda a minha planilha, Ctrl C, venho no PAST de volta. Na primeira coluninha aqui, ó, no nome, nessa coluna do nome, eu vou colocar o Ctrl V. Pronto, aqui eu tenho a minha riqueza, tá?
Agora eu venho na minha abundância, Ctrl C, Ctrl V, olha lá, ficou ó, no nome, com o nome invertebrado identificado, quantidade ficou também no nome da outra coluna, tá bom? Eu tiro o clique das minhas linhas e das minhas colunas, pronto, a minha planilha está fechada, já tenho a minha planilha para análise, tá bom? Para eu analisar qualquer coisa, eu tenho que selecionar o que é que vai ser analisado. Quantidade vai ser analisada, abundância, número, aquela variável que vocês quiserem dar o nome, sem problema nenhum, desde que seja abundância. E olha só o que ele dá aqui, ó, diversidade. E aí ele dá várias opções para gente, para vocês que vão fazer TCC, pessoal, o PAST é top. Para quem vai trabalhar com organismos biológicos, né, com seres vivos, cara, o PAST ele dá um monte de opções para vocês fazerem análise de diversidade, de rarefação, tudo, tá bom? O PAST é muito top para isso aí. Ele é simples, depois para você fazer um gráfico mais bonitinho, aí você tem que ir para o Excel, ou para o R, ou para o Jamove, tá? Mas para você iniciar a sua observação dos dados, o PAST é um dos melhores programas para isso. Depois aqui, ó, vem o índice de diversidade e clico aqui. E pronto, cheguei aos meus resultados. Passei a régua, acabou. É claro, agora vem a interpretação dos dados, né? Aqui é a diversidade geral. Vocês viram que não fiz referência a ponto, não é ponto 1, não é ponto 2, tá? Não é folhiço, não é pedra, não é draga, é tudo, o geralzão. No geralzão aqui da Letícia, olha só, a diversidade dela, o cálculo de diversidade dela dá um monte de coisas aqui, ó. Número de táxons, ela tem 28, ou seja, ela identificou 28 táxons diferentes. Táxons diferentes, na verdade não são ordem, mas são táxons diferentes. Pode ser ordem, pode ser família, pode ser espécie, pode ser gênero. Ela colocou 28 nomes diferentes ali. Aí tem um problema aqui, um problema muito grande, porque é o seguinte: se eu colocar no meu indivíduo identificado, se eu coloco lá hemíptera, nome bonitinho, o nome escrito certinho, na linha posterior também é uma hemíptera, mas eu esqueci do H, só um exemplo, esqueci do H, ele vai ler como sendo dois táxons diferentes, porque um é hemíptera com H e o outro é hemíptera sem H, né? E vai ler dois táxons diferentes. Eu vou achar, nossa, eu identifiquei 28 espécies ou grupos diferentes, táxons diferentes, quando na verdade não é. Às vezes pode ter isso que aconteceu, porque eu acho que somando tudo não dá 28 tipos de táxons diferentes aqui da nossa disciplina, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Depois, indivíduos, ela identificou 149 indivíduos, que é a nossa abundância total, abundância geral, sem considerar qualquer tipo de táxon, considerando tudo, 149 indivíduos. Dominância, 0,22, significa o seguinte, que ninguém domina nessa praia, está meio que 0 a 0 ali, está meio próximo do zero, tá? Depois dá para fazer uma curva de dominância, mas não é o foco. O nosso foco é esse aqui, ó, Simpson, Shannon, são esses dois principais índices aqui que a gente vai olhar, principalmente o índice de Shannon. Já ouviram falar do índice de Shannon-Wiener, né? Já ouviram falar do índice de Shannon-Wiener? Como eu falei, o índice de Shannon-Wiener ele varia de 0 a infinito. Geralmente ele vai de 0 a 5. Qualquer valor acima de 5, a diversidade é altíssima. Eu, particularmente, nunca vi um índice acima de 5. Né? Ali a gente encontrou, ó, o índice de Shannon, 2,151. Como eu disse para vocês, por regra de dedo, aquilo que é diversidade acima de 2, a gente considera uma diversidade mediana a 1. Tá? Isso é regra de dedo, não significa basicamente nada. É uma regra, como é que fala? Geralzona, popularzão, assim. Né? 2,151. E aí é função da Letícia falar se ele é diverso ou não. Essa diversidade vai ser comparada com outra coisa. Na Amazônia, em determinado local, encontraram uma diversidade de 3,58 em uma cachoeira. A gente aqui encontrou de 2,151, significa que o nosso não é tão diverso quanto na Amazônia. Ou vice-versa.
Na Amazônia, uma cachoeira encontraram um índice de diversidade Xenoiner de 1,59. Então, o nosso é mais diverso que aquela lá. É isso que eu quero que vocês entendam e vocês têm que colocar no relatório de consultoria ambiental. Porque o consultor, a função dele é saber quem está lá, quantos estão lá e o que significa. Não adianta você escrever um relatório todo bonitinho, dizendo que você encontrou 149 quilonomite, 248 não sei o que, 347, e não dizer o que significa. A função dele. A função deles. Certo? Que é onde a gente olha aqui, ó, o índice de diversidade. Começa olhando por cada grupo, que é o guia que vocês vão fazer. Né? Cada grupo está ali, cada grupo, o grupo dos dípteros, o que eles fazem no ecossistema? Plecóptero, o que faz no ecossistema? Megalóptero, o que faz no ecossistema? E depois a gente mostrar essa riqueza e essa abundância transformada em diversidade. Entendido até agora? Tranquilo? Nenhuma dúvida até agora? Não? O cálculo de diversidade está aí. O cálculo de diversidade está aí, facinho de fazer, depois vocês vão ter que fazer, claro, por ponto. Eu quero saber se o ponto 1 é mais diverso do que o ponto 2. Aí você faz o cálculo, seleciona, faz o filtro no Excel, sabe como é que fazer filtro no Excel? Hã? Super fácil também, vou fazer rapidão aqui. Filtro no Excel. Aqui, ó. Ponto. Eu venho aqui em dados, filtro. Eu quero só o ponto 1. Olha a diferença aqui, ó. A Letícia tem aqui ponto 1. Tá vendo como esse ponto 1 está escrito? Tá vendo como esse outro ponto 1 está escrito aqui? Tem um espacinho no meio, né? Isso aqui já dá diferença. Tá? Tem que ser tudo igual. Bom? Tem que ser tudo igual. Então eu vou selecionar aqui ponto 1. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha como tem que ser tudo igual, ó. Tá vendo aqui esse ponto 1 aqui, ó? E esse ponto 1 aqui, eles estão dizendo aqui para mim, tem dois ponto 1, só que são diferentes. O próprio Excel já detectou que os pontos aqui estão escritos de forma errada, tá? Mas não é, desculpa Letícia, não é que é errado, né? Só questão de organizar o restante, tá? Então pronto, ó. Seleciona. Pra quê? Que negocinho? Esse aqui? Esse é o filtro. Então, ó, vou fazer de novo, tá gravado aqui, mas eu vou fazer de novo para vocês, ó. Você clica aqui em qualquer lugar do Excel, beleza? Aí você vem em, vamos dizer que está em página inicial, né? E aí você vem em dados. Aqui em dados, você tem uma opção, filtro. Pronto, clicou, filtro. Aqui em filtro, eu vou filtrar, que eu quero só o ponto 1. Pronto, só quero o ponto 1. Beleza. Aí eu tenho os dados só do ponto 1. Ah, eu quero, na verdade eu não quero só o ponto 1. Eu quero de todos os pontos aqui, mas eu quero só rede de plâncton. Eu quero só plâncton. Pronto. Aqui, ó. Filtradinho, só a rede de plâncton. Beleza, por? Tranquilo, pessoal? Tranquilo igual firme e forte, igual prego na areia também? Tranquilos igual rabo de arraia? Tá certo. Pessoal, então para a próxima aula, eu gostaria que vocês organizassem as planilhas de vocês, organizassem as imagens, porque o que vai dar finalização no manual de vocês, no guia de vocês, são as imagens. Então, a Mariane, eu vi lá que ela estava recebendo um monte de imagens do grupo dela lá, né? Não sei como é que ela está fazendo, mas troca umas ideias com a Mariane, tá? Baixe o PAST 4.03 e tentem fazer as análises. Na próxima aula nós teremos também uma análise estatística dentro da sala de aula de fazer um grupo. Fechou? Então, eu tinha para vocês por hoje. Era isso. Por favor, organizem o laboratório do jeito que vocês